Compartilhar aqui a tela, então. O Estevam acho que acabou desconectando, mas ele deve conectar na sequência. Sem querer, acho que ele clicou no botão de desligar. Perdão, irmãos, caiu aqui. Nossa, Senhor Jesus. Então, permanecer aqui, ó. Isso, e compartilha. Aí, ó. Amém. Todos nós estão vendo, né? Nossa, Senhor. E Estevam? E maravilha, então. Então, como nós viram, o Daniel já falou antes, não é? A lição hoje é como ler a Bíblia, né? E, e aí, olha, nós vamos trabalhar nesses 4 tópicos aqui, tentar isso de maneira bem breve, para que nós todos possam também compartilhar a experiência da leitura da Bíblia, da palavra, né? Então, o primeiro ponto, né, aí é a origem da Bíblia. Vamos falar sobre também o conteúdo da Bíblia, a função da Bíblia. Aí tem mais um Felipe entrando aí também. Ó Senhor Jesus. A função da Bíblia e também como ler a Bíblia, né? E aí agora o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, olha, é a origem da Bíblia, né? Então, aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, né? Então, essa palavra inspirada significa, no original, soprada, né? Então, a origem da Bíblia, meus irmãos, é o próprio Deus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Então, a origem da Bíblia é o próprio Deus. Também aí está a dizer, não é? Deus soprou suas palavras de revelação e o seu espírito para dentro dos autores da Bíblia, né? Então, a Bíblia ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada pelo Espírito de Deus, por Deus no interior desses homens, para que eles pudessem escrever a palavra de Deus, não é? Então, sempre que a gente vai para a palavra, a gente precisa entender que ela é o sopro de Deus para a nossa vida, não é? O sopro que dá vida para cada um de nós. E aí fala o seguinte: Deus estabeleceu a Bíblia como um meio precioso e prático para o homem ter comunhão com Deus, não é? Então, Deus tem, irmãos, um desejo que é ter comunhão com o homem, com cada um de nós. E um meio muito precioso que o Senhor tem, né, e deu para a gente ter essa comunhão com Ele, é por meio da leitura da Bíblia, né, por meio da leitura da palavra. E aí diz também: não há como conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo sem contatar as Escrituras, né? Tem o versículo de Oséias 6,3 que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, se nós queremos, né, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, o melhor meio que nós temos hoje, né, de conhecer o Senhor é por meio da leitura da Bíblia, né? Então, a leitura da Bíblia ela é essencial nos nossos dias hoje, porque ela, de fato, nos leva a conhecer mais o Senhor. E como cristãos, né, é importante que a gente conheça o Senhor a cada dia, né? Cada dia a gente quer conhecer mais, e essa maneira de conhecê-lo é contatando a palavra. E aí, nessa semana, a Flor me lembrou de uma imagem que eu queria também mostrar para os irmãos, ó, que é muito interessante, que nós vemos aí uma pessoa pedindo, né, orando a Deus, falando: fala comigo. E aí a resposta de Deus para essa pessoa, não é? Foi aí a Bíblia, não é? Então, muitos cristãos têm a impressão de que Deus vai falar com eles por meio de sinais, por meio de sonhos. E Deus pode fazer isso, e faz isso também, né? Mas se tem uma maneira que ela é certa e segura de Deus falar com o homem, não é? É quando a gente abre a nossa Bíblia e começa a abrir aquelas páginas ali, né?
Quando a gente abre a Bíblia, Deus fala com cada um de nós. E aí eu vi essa frase aí, olha, achei muito interessante no livro Fundamentos da Fé Cristã, volume número 2, aquele verde. Aí diz assim, ó, quando oramos, falamos com Deus. E quando lemos a palavra, Deus fala conosco. Então, achei isso muito interessante, né, que a oração nos permite falar com Deus, mas a palavra, né, ela permite que Deus fale ao nosso coração. Então, por isso é muito importante a Bíblia, né? Nosso Senhor Jesus. Então, vamos lá. Isso. Aí agora, segundo ponto, né? Que é o conteúdo da Bíblia. Então, o conteúdo da Bíblia ele se resume em dois aspectos muito importantes aí, né? O primeiro deles é que a Bíblia ela é a verdade, né? Ela é a verdade porque Deus é a grande verdade do universo. E quem quer ter um viver na verdade, precisa ter um viver também pautado na palavra de Deus, né? E essa verdade é a realidade. Então, a Bíblia ela mostra a realidade de quem Deus é, de quem o homem é, a realidade de todas as coisas nesse universo. Nela não há engano, né? Ela é totalmente baseada na verdade e é o livro que nós mais podemos confiar, porque a palavra de Deus ela é digna de inteira aceitação, né? Então, o conteúdo da Bíblia, o primeiro deles é a verdade. E o segundo, muito importante, é a vida, né? Então, o conteúdo da Bíblia, ele visa trazer vida. A Bíblia, irmãos, é um livro que tem vida. Isso é muito maravilhoso, não é? A gente pode ter uma Bíblia velha aí no armário, uma Bíblia antiga, não é? Mas ela pode ser exteriormente antiga, né? Mas o conteúdo dela vai ser sempre cheio de vida, porque a vida de Deus é eterna e a Bíblia é um livro que nunca vai envelhecer. Todos os livros da história, eles envelhecem e eles passam, mas a Bíblia ela permanece até hoje, porque ela tem vida, né? E ela não só tem vida dentro dela, mas ela tem as palavras dela podem nos dar e também suprir vida para o nosso viver, né? Então também é muito importante, nós já vamos ver mais na frente, de maneira muito prática aí, como a gente extrair vida da palavra, né? Porque ele tem um aspecto da verdade, que é muito importante a gente receber, mas muito além, muito mais importante é receber a verdade com vida, não é? Para que ela possa transformar o nosso viver. E aí vamos para o próximo aqui, ó. Aí isso aqui já é o terceiro ponto. As funções da Bíblia, né? Nós vimos ali anteriormente o conteúdo, né? E agora as funções. Qual é o objetivo da Bíblia? O que que a Bíblia quer mostrar para cada um de nós, né? Então, o primeiro deles a primeira função da Bíblia é dar testemunho de Jesus. E aí lá em João 5:39 diz que as escrituras são elas mesmas que testificam do Senhor. Então, irmãos, a Bíblia é para testificar a respeito do Senhor Jesus, né? O Antigo Testamento, ele é cheio de profecias a respeito da redenção do Senhor, que ele um dia iria vir, trazer o reino de Deus, entregar sua vida para o povo dele e para os gentios, somos cada um de nós, para nos salvar, né? Então, a Bíblia sem o Senhor ela não tem vida, são só letras mortas, né? Mas a Bíblia com o Senhor, né? Sabemos que ela veio para testificar a respeito do Senhor. Ela é um livro cheio de vida para nós. Então, a grande função da Bíblia, a primeira delas é dar testemunho do Senhor Jesus. E também o Novo Testamento mostra, né, que o Senhor veio para nos redimir, mas também para edificar a igreja, transformar cada um de nós, aqueles que ele já salvou. Segunda função da Bíblia, tornar-nos sábios. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. As sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, todos aqueles que têm contato com a palavra de Deus, certamente eles vão ter muita sabedoria no viver humano dele, nas suas decisões, nas escolhas, em tudo o que for fazer, serão pessoas que vão demonstrar sabedoria. Não uma sabedoria natural do homem, que em nós mesmos, nós não somos nada sábios, né? Mas a palavra de Deus, por ela ter a vida de Deus, que é a sabedoria, permite que todos nós sejamos sábios.
Então, é um grande benefício esse, né? Ter sabedoria na palavra. Aí, a terceira função da Bíblia é alimentar-nos espiritualmente. Está em Jeremias capítulo 15, versículo 16, que diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As suas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Né? Então, isso também é muito importante, irmãos. A palavra do Senhor, ela é para ser o nosso alimento espiritual. Não é só para ficar aqui no nosso conhecimento na mente, mas ela precisa se tornar parte de nós, porque o alimento, ele nos fortalece. O alimento é para manter-nos bem, manter-nos saudáveis, né? Então, o contato com a palavra deve ser não para nos tornarmos mais conhecedores da palavra, né? Mas é principalmente para que nós possamos estar supridos e alimentados com a palavra de Deus. E certamente, quando nós somos alimentados pela palavra, nós vamos ter gozo e alegria. Amém. Não é? A alegria do Senhor é a nossa força, a nossa alegria, irmãos, ela sempre está na palavra de Deus. Sempre que alguém lê a palavra e toca na palavra de Deus, essa pessoa não vai estar triste, tá bom? A palavra traz isso para nós, que é a alegria, quando a gente toma ela como alimento, né? Como conhecimento, podemos conhecê-la e continuarmos tristes. Mas quando a gente toma como alimento, nós nos tornamos satisfeitos, contentes, alegres e felizes. Sempre estaremos satisfeitos, ainda que tudo esteja ruim ao nosso redor, nós estaremos satisfeitos, que a palavra tem esse poder de nos alimentar. Amém? Aí o quarto, né? Quarta função da Bíblia é iluminar o homem. Então, Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra é a nossa referência. Então, a palavra, irmãos, ela ilumina a gente no nosso interior, mas não só no interior, a palavra é luz para os nossos caminhos também, por onde nós andamos, né? Ela é a nossa referência. Se tirar a referência da palavra da nossa vida, a gente fica perdido nos nossos passos, não sabemos como caminhar. Imagina se tirassem, né, do trânsito as placas e as referências. O que seria do trânsito numa cidade grande como Lisboa, não é? Seria um caos. Então, as pessoas hoje vivem um caos porque elas não têm a palavra de Deus para iluminá-las, para trazer referência, né? Mas graças a Deus nós temos a palavra. E aí a quinta função da Bíblia, muito importante, irmãos. E aí depois desse ponto a gente entra nas questões mais práticas de como ler a Bíblia, né? Então, aí o quinto é, a função da Bíblia também é nos ensinar, nos corrigir, repreender e dar educação na justiça. Isso aí foi uma palavra do apóstolo Paulo para Timóteo, que diz: toda a escritura, né, é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é? Então, isso é bem importante aí, não é? Porque a palavra, ela traz para nós ensino, correção, repreensão e nos educa na justiça, né? Para fazer o quê? O objetivo da palavra é tornar cada um de nós cristãos homens de Deus. Amém. Homens e mulheres de Deus. Perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, o que nos habilita para fazer a boa obra para Deus não é o nosso conhecimento, não é a nossa pessoa capacitada. Isso tudo, irmãos, contribui, não é? Mas o que nos habilita para sermos homens de Deus é a palavra de Deus. Amém. Sendo trabalhada na nossa vida diariamente. E isso é prático. Às vezes a palavra vem como ensino, outras vezes ela vai vir como correção, outras vezes vai vir como repreensão. Outras vezes ela vai vir para nos educar na justiça, ensinar o que é justo, né? Então, eu queria só compartilhar uma experiência que eu tive algumas semanas atrás, lá no meu trabalho, né? Agora no verão, nós estamos tendo muito estresse, e nesses dias de verão a gente tem alguns problemas de relacionamento ali no trabalho. E aí nós tivemos um probleminha lá, e duas pessoas reclamaram já de uma situação lá de um colega, que já vem de um tempo, e na minha folga eu estava aqui querendo descansar e recebendo chamadas sobre isso. E aí eu fiquei assim bem chateado, assim, né? E já estava com uma resposta para falar com essa pessoa no dia seguinte.
falei com o pessoal que me ligou, eu falei, eu vou falar com ele amanhã, tudo. Tava com a coisa aqui já pronto com as minhas palavras para falar o que já estava bem armado aqui. E aí, irmãos, quando eu fui ler a Bíblia de manhã, antes de trabalhar, eu até não dormi direito, assim, né? Fiquei um pouquinho ansioso, que ia ter que ir lá falar com essa pessoa. E quando eu fui ler a Bíblia, na minha leitura, estava Provérbios capítulo 15, versículo 1, que diz que a palavra dura suscita a ira. Naquele momento ali, irmãos, a palavra foi para mim uma correção e uma repreensão. Porque eu já estava pronto para falar com a pessoa o que eu queria falar. Mas naquele momento ali, quando eu li, o Senhor me iluminou, eu falei, Senhor, eu não posso falar do jeito que eu quero falar, porque senão a pessoa vai ficar irada, vai piorar o problema. E aí eu fui orando para o trabalho, depois conversei com a pessoa, durante ali fui orando como falar, e falei, né, com outras palavras que o Senhor já tinha me dado graça, e tudo se resolveu na paz, ficou tudo bem, né? Então, irmãos, é importante a gente desfrutar a palavra todos os dias, porque ela vai vir para a nossa realidade. Ou para ensinar, ou para corrigir, ou para repreender, ou para dar educação na justiça. Tá bom? Então, isso é muito importante para fazermos homens e mulheres de Deus para servir o Senhor. Amém? Então, amém. Aí agora, algumas questões aí, né, importantes também de como ler a Bíblia. Primeiro ponto aí, a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia primeiramente com entendimento. Isso é, né, usar a nossa compreensão. Por isso, a Bíblia nem sempre é um livro fácil de se perceber. Por isso, quando a gente não compreende a Bíblia, a gente também recomenda livros espirituais. Alimento Diário mesmo é um deles, né, vários livros para que nos ajudam a compreender a palavra de Deus, né? Mas isso não é suficiente, irmãos. Primeiramente, é compreender o que a palavra fala. Mas depois de compreender, nós precisamos orar. Amém. Entende? Esse é o grande segredo de como ler a Bíblia, né? Esse aí é o grande segredo. E Paulo deixou isso escrito, tá? Isso não é uma coisa inventada que a gente pratica na vida da igreja, né? Porque alguém inventou, não é? Esse é um princípio bíblico que está em Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18, que diz: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Entende? Então, a palavra de Deus, ela precisa ser tomada com oração. Entende? E aí existe o orar e ler, e o ler e orar. Isso a gente pratica, né? E o que é orar e ler? Isso é, sempre que a gente for abrir a nossa Bíblia, antes de ler, irmãos, convém que a gente ore. Ore ao Senhor nos esvaziando. Né? A Bíblia está aqui, a gente pode simplesmente abrir a Bíblia e começar a ler, né? Mas há uma postura que, se nós tomarmos essa postura, ajuda a gente a ter vida. Ajuda a tomar a palavra como alimento, que é eu oro antes de ler. Oro me esvaziando, oro para o Senhor poder falar comigo, me iluminar, não é? E tem também o ler e orar, que é o quê? Depois que eu já orei e vou ter contato com a palavra, a gente lê a palavra e aquele conteúdo a gente ora para a nossa vida, entende? Então, isso, qual o resultado disso? É usar o Espírito ao ler a Bíblia. Né? Então, quando a gente ora a palavra, a gente usa o nosso Espírito. E como é que a gente usa o nosso Espírito? Isso se faz por meio da oração. Amém. Então, sempre que a gente vai em contato com a palavra, irmãos, a palavra ela é viva, ela é um livro de vida. Então, é importante a gente também orar para receber como vida. E receber as verdades da Escritura para a parte mais interior do nosso ser, que é o nosso Espírito. Senhor Jesus. Que a palavra, irmãos, não fique só aqui, como informação, né? Mas que a palavra ela possa se transformar de informação para revelação dentro do nosso espírito, passar da nossa mente, do nosso entendimento, que é importante, mas ir para o nosso espírito por meio da oração. Amém. Isso é, orar e ler, e também ler e orar. Amém? Então, a gente já vai ver aí na frente aí, olha, o ponto número 2, a gente já sabe o exercício do ler e orar, né? Mas nunca é demais tentar. A gente fazer novamente, a gente faz aí com esse próximo versículo, porque ele está ligado ao outro. Então, nesse ponto número 2, como a gente já falou, é ler para se alimentar, né? Que é para ter energia e ter fortalecimento e ganhar a vida de Deus.
quando a gente ora e lê a palavra, a gente recebe a palavra como alimento e como vida para nós. É igual uma banana, né? Uma fruta. Eu posso conhecer as propriedades da banana, né? Ela tem fibra, potássio, magnésio, né? Ajuda a não ter cãibra. Posso conhecer tudo isso. Mas se a gente não comer, tudo isso não vira parte de nós, né? Então, assim é com a palavra, orar e ler, né? Nos ajuda a tomar a palavra para vir parte de cada um de nós. E aí, esse versículo aí, olha o que o Senhor fala da palavra de Deus como seu nosso alimento. Ó. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Então, isso é maravilhoso. O Senhor falou isso na tentação contra o diabo. E o Senhor venceu aquela tentação porque ele estava alimentado. Se o Senhor não tivesse a palavra, ele não teria conseguido vencer aquela tentação. Porque elas foram várias, em diferentes graus, cada uma mais forte do que a outra. Nossa. Mas o Senhor estava forte na palavra. Ele estava alimentado com ela e ele falava assim, ó, está escrito. Está escrito. Porque o Senhor sabia o que era a palavra, ele tinha um contato com o próprio Deus, né? Então, irmãos, a gente pode até o orar e ler praticar aqui, né? Por exemplo, o nosso... Só, Rockzão entrando aí. O nosso orar e ler, né? Ele pode ser de duas formas. Ele pode ser transmitindo a palavra como ela está para dentro de nós, como esse versículo aí, né? Lembrando, orar e ler não é só repetir, tá bom, irmãos? Repetir é proclamar a palavra. Orar e ler é tomar ela como oração, né? Então, a gente pode tomar como oração do jeito que a palavra está, né? E falar, Senhor Jesus, não só de pão viverá o homem. Senhor, não só de pão. E tomando a nossa oração como exatamente está na palavra, mas de toda palavra que procede da boca. Senhor, toda palavra que procede da boca. Toda palavra que procede da boca de Deus. Isso nos ajuda, irmãos, quando orar assim, ela pura, ajuda-nos, né, a ter essa palavra como nosso bom depósito, para a gente lembrar dela e saber ela na sua realidade. E podemos também orar aplicando para a nossa vida. Isso é, Senhor Jesus, não só de pão viverá o homem. E assim nós podemos colocar as nossas palavras e a nossa necessidade dentro dessa oração. Né? A gente sabe que o pão, na Bíblia, é o sustento, está relacionado ao sustento nosso. Né? A gente orar, Senhor, não só de pão viverá o homem. Senhor, não é só do meu sustento que eu vivo. O que me faz viver, o que me sustenta não é o que eu ganho. Senhor, mas é o que procede da tua boca, da Amém. Palavra de Deus. Senhor, o que procede da boca de Deus. E orar, Senhor, eu quero receber a palavra que procede da boca de Deus. Né? Não quero receber a palavra de outros lugares que não procede da tua boca. Quero receber a palavra que procede da boca de Deus. E assim, irmãos, a gente mistura a oração na palavra e a gente recebe vida, né? E aí, olha, o item 3 aí, ele fala dessa experiência, dessa prática, né? Do orar e ler, que ela é importante ser repetida várias vezes sem se apressar, não é? O Daniel trouxe aí essa figura muito boa na primeira lição, que é da ovelha e do cão, né? E o Senhor fala ali em Levítico 11:3 sobre os animais ruminantes e de unhas fendidas, não é? Que aplicando para a nossa vida, né? O animal ruminante, nós temos que tomar essa postura ao comer a palavra de Deus, né? A ovelha, ela tem 4 compartimentos no estômago dela. O estômago dela tem 4 partes. Então, ela come, vai para uma parte do estômago a primeira vez. Depois aquilo volta. Ela mastiga, mastiga. Depois vai para a segunda parte. Depois volta. Às vezes a ovelha fica o dia todo a mastigar. Aí mastiga, mastiga. Depois vai para a terceira parte. Volta, mastiga e mastiga. Vai para a quarta parte e, por fim, o intestino e vai embora. Mas esse processo ajuda ela, sem pressa, a tirar todos os nutrientes do alimento. E é assim que a gente deve comer a palavra, irmãos. Também orar e ler a palavra. Orar e ler para tirar todos os nutrientes da palavra de Deus para a nossa vida. E isso vai nos ajudar a ter discernimento. Esses animais, eles têm um casco fendido. Significa, né, sim, ó, fendido. O casco é dividido em 2. Isso é discernir o mal e o bom, o bem e o mal. Né? Então, quando a gente também ora e lê a palavra, tira os nutrientes dela, nós vamos ser pessoas que vão conseguir discernir no nosso dia a dia, não é, o que é bom e o que é mal, né? O que é certo e o que não é.
Ó Senhor Jesus. Amém. Já estamos indo aí para a parte final, tá bom? Aí agora algumas questões práticas, irmão, da nossa leitura da palavra, não é? Primeira delas, ela precisa ser com esforço e dedicação. Não há atalho, não é? Para nosso desfrute para com o Senhor. Paulo falou para Timóteo, 1 Timóteo 4:3, né? Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Então, a nossa leitura, irmãos, ela precisa ser uma leitura aplicada, né? É uma leitura ali concentrada, uma leitura dedicada, porque senão o nosso desfrute, às vezes, ele fica superficial. E a gente até lê a palavra, mas Deus não fala conosco. A gente até cobra a nossa consciência, né? Então, não consegui, eu li hoje a palavra, tudo bem, mas, na verdade, não causou uma mudança. E isso, muitas vezes, é porque a nossa leitura não foi aplicada, não é? Então, não é fácil, irmãos. Eu ainda encontro muitas dificuldades no meu tempo para conseguir uma leitura aplicada, mas é uma coisa que realmente eu preciso me esforçar para poder obter. Embora seja pouco tempo, que esse pouco tempo seja aplicada a leitura, né? E aí, o ponto 2, reservar um tempo de qualidade e não dividido com distrações. Então, o Senhor precisa ter a preeminência, né, irmãos? Não é bom a gente ler a Bíblia com a televisão ligada, né? Ou ler a Bíblia com o telemóvel, talvez ali o WhatsApp apitar todo o tempo, né? Ou várias outras questões dividindo a nossa atenção, né? Claro que eu falo que é importante nesse momento de leitura, né? Claro que às vezes a gente está indo para o trabalho, muitas coisas vão nos distrair, e a gente tem esse tempo para ler a palavra, convém, é muito importante. Mas no tempo que nós temos para fazer uma leitura aplicada, é importante que não seja dividida com distrações, né? Isso tudo foi tirado desse livro aqui, ó. Fundamentos da Fé Cristã, tá bom? Essas dicasinhas nós podem ler também. No final a gente vai mostrar a foto dele aí. Aí o ponto 3. Leia em um ambiente calmo e tranquilo, esvaziando sua mente e coração por meio da oração e tendo espírito de busca, né? O Senhor fala que quem busca, acha. Quem bate, a porta se abrirá, não é? Então, quando nós vamos vazios para a presença do Senhor, com o coração de buscar, irmãos, nós vamos encontrar o Senhor. É assim que a gente deve ir para a Bíblia. Não podemos ir para a Bíblia pensando que nós já conhecemos ou que nós já lemos aquilo, a gente já sabe aquela porção, né? Vamos pular para outra, né? A palavra de Deus é sempre nova na nossa vida, né? Para trazer realidade. Então é importante ambiente calmo, tranquilo, esvaziar a mente, né? Invocando o Senhor. Às vezes os dias vão bem pressionados, então convém ali, ó Senhor Jesus, tirar uns minutos invocando o Senhor para a gente esvaziar a nossa mente, né? E deixar ela desocupada, para que a palavra a ocupe e seja a ocupação do nosso dia. Ó Senhor Jesus. Amém. Então aqui, outro ponto, né? Ler diariamente. Compromisso diário, olha aí, tá vendo? Então aqui, irmãos, a Bíblia também é para ser lida todos os dias. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de ler a palavra de Deus todo dia, não é? Ninguém vai para uma guerra desarmado, de peito aberto, não é, irmão? Eu sei que a Bíblia já diz, né, que existe o dia mau. Então, todos os dias, irmãos, infelizmente é difícil falar isso, mas todos os dias eles não são fáceis. Todos os dias, entre aspas, lá fora, é tudo mal. Os dias são maus, né? Por isso a gente precisa ler a Bíblia diariamente. Amém. Nós não podemos ser cristãos que não leem a Bíblia. Isso daí abre a nossa armadura para sermos atingidos, né? Então, nós não queremos ser cristãos atingidos, cristãos que são fracos, né? Ou que não conseguem prosseguir. Nós queremos ser cristãos que estão munidos e protegidos pela palavra de Deus. E essa palavra nos traz bom depósito. Em Deuteronômio 17, mostra que o Senhor falou para todos os reis de Israel que eles precisavam ler as Escrituras todos os dias, ler o livro da lei, para poder conduzir o povo, não é? Então, isso é muito importante, ó Senhor Jesus. Amém. Então, vamos lá para finalizar, né? E também cria em nós um bom depósito, todos os dias ler a Bíblia, né, irmãos? Assim, a gente precisa ler todos os dias, por quê? Para criar esse depósito em nós. É como uma árvore que ela é plantada, e um dia ela vai crescer, vai se manifestar. E a Bíblia diz que o Senhor nos faz lembrar também
né? O Espírito nos fará lembrar todas as coisas. O Senhor só vai nos fazer lembrar aquilo que nós temos como um depósito na palavra, tá bom? Então, é muito importante a gente ter esse depósito. E às vezes, irmãos, isso acontece comigo, não sei se acontece com os irmãos, parece que eu leio a palavra e eu não toquei na vida. Porque às vezes eu estou distraído, ou estou já com uma ansiedade do dia que eu vou ter que resolver tudo. Mas ainda assim, irmãos, é importante perseverar na leitura diária. Porque mesmo que você sinta que não foi alimentado, ou que a palavra não te tocou, a palavra tem o poder para nos transformar e nos limpar. Ela nos limpa por si só. E ela cria esse depósito em nós, né? Então, por mais que a gente sinta que não fomos tocados pela palavra, sempre que a gente lê, algo vai mudar o nosso interior, tá bom? Ó Senhor Jesus. Amém. E aí, ó, se esvaziar de conceitos, tradições e ideias pré-concebidas, como o Senhor falava, está escrito. Isso aqui é naqueles pontos, né? Que às vezes as ideias preconcebidas, elas são, às vezes, mais importantes até do que a leitura. Como uns falam, Eva comeu a maçã. Falam isso porque não leram, né? Porque quando lê, a gente vê que não comeu maçã, comeu um fruto, né? Mateus 2, né? Uns falam que eram 3 reis magos do Oriente vinham ter com o Senhor. Não falam que eles eram reis, eles eram magos, né? A gente precisa saber a palavra no que está escrito. É muito importante isso para não ser confundido, né? Ler pequenas porções, né? Não costumamos comer a comida de um ano em um dia. Então, irmãos, isso é bem importante também, né? Para que a gente não desanime. Às vezes a gente quer ler a Bíblia toda, né? Ou vários capítulos em um dia ali, porque estamos empolgados e com fome da palavra, mas às vezes a gente acaba desanimando. Então, convém ler, às vezes, pequenas porções. Se fizer uma pequena porção com leitura de qualidade, é melhor do que uma grande leitura de quantidade, mas sem ter tido qualidade, né? Então, a Bíblia, assim como nossa comida, é comer diariamente ali algo para tornar-nos satisfeitos. Ponto muito importante, é preferível pela manhã, antes de qualquer contato com pessoas ou coisas, tá bom? Porque quando a gente tiver contato com pessoas ou coisas, nós já desfrutamos da palavra, e esse contato vai ser diferente. Pode mudar muitas coisas no nosso dia, tá bom? Então, é preferível pela manhã. Não é regra, tá, irmão? Às vezes não tem esse recurso de desfrutar pela manhã, mas pela manhã é melhor, amém? Então, aí, finalizando, ler a palavra de Deus para encontrar o Senhor. O simples conhecimento bíblico pode não ser suficiente para trazer mudança para a nossa vida. Aí, João 5, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, os fariseus ali conheciam a palavra toda, a lei, mas não iam ao Senhor para ter vida. Então, por isso a gente ora e lê nas nossas reuniões e no nosso dia a dia, irmãos, para a gente encontrar o Senhor na palavra de Deus. Sempre que a gente lê a palavra, a gente tem que ir para encontrar o Senhor, né, para ter vida. E aí, essas últimas 2 frases, que estão também no livro Fundamentos da Fé Cristã, né, eu queria deixar aí para os irmãos, eu fui muito edificado com elas. A primeira é: um dos objetivos da palavra de Deus é fazer com que todo cristão seja um homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Outra, né? A Bíblia ensina o homem a ser humano, a amar, a ser bom, a buscar e exercitar virtudes que expressem a plenitude de Jesus. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é um livro grandioso. Leia a Bíblia e o próprio Deus vai falar com você. Amém. Ó Senhor Jesus. E aí, para finalizar, né, temos aí o alimento diário, irmãos, que é né, a palavra que nos ajuda a diariamente compreender a Bíblia e tomá-la para o nosso viver. E também esses livros aí, né, as referências dessa lição de hoje, Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, volume 2 e 3. Essa lição de hoje foi tirada do vermelhinho e do verde, tá bom? Então, já paro por aqui, queria ter falado um pouquinho menos, mas aí, graças a Deus, deu para terminar. Aí os irmãos podem ficar aí à vontade, Daniel, Marcelo, se não tiverem alguma pergunta também, ou questão. Podem também compartilhar as experiências aí de quando leem a palavra, como são ajudados, que possam nos ajudar aí também, né? Amém. Amém, Estevão, obrigado, muito boa a Amém. palavra, né? E a leitura da Bíblia realmente é algo muito preciosa, né, para o nosso viver cristão.
E nós na igreja, né, em especial, até, não sei se a irmã a Maria ainda continua, está aqui, né? Os irmãos que estão chegando agora, né, muitas vezes estranham as nossas práticas na vida da igreja. Na vida da igreja, nós temos a prática de orar, ler a palavra, né? Mesmo no alimento diário, Estevão, volta aquele alimento diário que você projetou aí, faz favor. Então, Estevão, ali mostra onde que está escrito ler com oração, Estevão. Para a irmã Maria, né, que está vindo e está começando conosco, no alimento diário você sempre encontra um trecho escrito, ler com oração, compreende? E por quê? Nós temos essa prática de orar e ler a palavra. Então, toda vez que nós lemos a Bíblia com oração, nós passamos a ler a Bíblia não só com a nossa mente, agora você está lendo com o seu espírito. E a palavra ela começa a ter uma nova revelação. Não fica só apenas sendo uma letra, mas ela passa a entrar no seu espírito e fazer parte de você, né? E você vai ganhando revelação e entendimento da palavra, né? Aquilo vai começando a fazer parte de você. Então, na igreja nós temos essa prática e é algo que tem nos dado muito entendimento, muita revelação da palavra, o fato de nós orarmos, lermos, né? A irmã compreendeu o que eu disse? A Maria? Amén, amén, hermano. Compreendeu? Sí. Teve dificuldade de acompanhar? No, está muy bien porque es bastante lento y comprendo sí, casi todo. Gracias. Amém, amém. Amén. Se algum irmão tiver mais alguma questão e quiser colocar, agora é o momento. Temos ainda mais 5 minutinhos aqui, né, antes de nós finalizarmos. Amén. Para mí, algo que he aprendido hoy es el de disfrutar la palabra, rumiarla, como los animales que tienen 4 estómagos, Sim. Para poderla entender, para poderla asimilar y después para poderla disfrutar y dar a los otros. Entonces, eso es súper importante y bueno, yo voy a tener que hacerlo eso porque a veces solamente leo una vez o 2 veces, pero el hecho de rumiar, eso es importante, como los animales tienen 4 estómagos. Es algo importante, el de repetir, el de volver a leer, el de disfrutar un solo pasaje hasta que se grabe en nuestra mente y en nuestro corazón, porque si no es difícil, por lo menos para mí, que ya ha pasado, digamos, la edad de ustedes que están con mente fresca y que se acuerdan de todo. Para mí a veces me olvido, entonces tengo que volver a repetir, volver a leer lo mismo hasta que se me grabe, ¿no? Entonces eso es algo importante, hermano. Sim. Amém. Aleluia. Muito bom. Amém. Amém. Olá, Marcelão. Marcelão. Bem, meus irmãos, eu queria rapidamente também só falar um versículo dentro do que o irmão Estevão ministrou para a gente sobre a questão da Bíblia. E aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, ele diz que, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação,
porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, quando o Estevão estava falando sobre a questão da leitura da Bíblia, alguns podem argumentar, eu também no início da minha conversão também argumentava, não, mas a Bíblia foi homens que escreveram. Mas aqui Pedro fala, foi exatamente homens, mas homens santos, né, irmão Estevão, irmão Daniel, homens santos falaram da parte de Deus. Amém. Falaram da parte de Deus, para que hoje nós possamos ter essa Bíblia na nossa mão, isso que o Estevão deixou bem claro e bem aplicado, que a Bíblia, antes de a gente ler a Bíblia, fazer uma oração, orar e pedir uma direção a Deus, e na medida que muitos cristãos, ao abrir a Bíblia, tem um versículo e um livro, abre um livro e um versículo, aquele versículo fala com ele. Por quê? Porque aqui foram homens inspirados por Deus, e que hoje a Bíblia é o nosso manual. Né? Então, eu fiquei surpreso dessa questão que o Estevão falou, que a Bíblia, né, era, para além de ser o manual, ela é a palavra de Deus que nos alimenta e nos fortalece. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Maravilha. Algum irmão mais tem alguma questão? Eu acho que temos só mais 3 minutos, então eu vou pedir para o Estevão fazer uma oração final, abençoando a nossa semana, né? Que bom, né? Começar segunda-feira já sendo suprido e alimentado, né? E abençoado, isso para nós termos uma boa semana. Começamos a segunda-feira, que não é um dia tão muito querido, né, pelas pessoas, para nós está sendo abençoado, né? Então, vamos lá, Estevão, pode ir. Amém. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Amém. A palavra do Senhor traz vida para nós. Nos ajuda a ter esse contato vivo com a tua palavra. Amém. Não queremos ser superficiais, Senhor. Nossa. Queremos que o Senhor fale conosco todos os dias. Amém. A palavra transforme a nossa vida, Sim, sim. mude o nosso ser, Sim. nos Amém. faça homens e mulheres de Deus. Amém. Faça cada um de nós aqui, Senhor, homens e mulheres de Deus. Sim. Amém. Também valorizar a palavra. Amém. A palavra, Senhor, é um benefício para nós. Queremos Amém. lê-la todos os dias. Até o Amém. final da nossa vida, queremos ler a palavra. Amém. Em teu nome nós oramos, Senhor. Teu nome. Amém. 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 Então, amados irmãos, olha, se os irmãos que estão ainda com a câmera fechada puderem abrir, só para a gente tirar uma fotinho, para registrar. É bem Amém. Vamos aí, a Marta, amém. Ei, Licinha. Então, vamos lá. 3, 2, 1, já! Pronto, irmãos. Amém. Está gravado aqui. E nos vemos na próxima segunda, né? Quer dizer, quarta-feira temos a reunião de oração, né? Claro, a irmã Maria, a Flor, se você puder compartilhar com a irmã Maria o link da reunião, né? Se ela quiser participar da nossa reunião de oração, fica Amém. convidada, tá bem, irmã? Quarta-feira. El ¿Cuánta miércoles. feria es? ¿Cuándo? Miércoles. El miércoles. El miércoles. Este miércoles, ¿a qué hora? Sí. Son todos los miércoles a las 8 de la noche. Allá, por esta misma vía, en el mismo link. No. No, es otro link. Yo le voy a enviar por email el otro link. Amén. O sea, de la reunión de oración. Amén. Amén. Amém. Amém. Boa semana a todos, então. Boa semana, irmão. Jesus assim, Amém, Amém. Señor. Jesus assim. Un abrazo, hermanos. Amém. Abraço, irmã. Ese es nuestro Señor. Amén. Amém. Amén, hermanos. Amén. Bendiciones. Amém.